Um cientista isolado na Islândia afirma ter criado um método que permite a uma pessoa lembrar de 90% de tudo o que estuda, com apenas 1 hora de prática por dia. Sim, 90%. Sem suplementos, sem mágica, sem hipnose. Mas por que ninguém está falando sobre isso? Será que a ciência está mesmo às portas de eliminar o esquecimento? Ou isso é apenas mais uma promessa, absurda no meio de tantas? A resposta vai te deixar com o queixo caído. Porque esse cientista, que hoje é chamado de o gênio da memória, era um completo fracasso acadêmico. Ele foi reprovado 3 vezes na escola, considerado disléxico, incapaz de aprender. Aos 14 anos, ele decidiu abandonar os estudos e viver como pastor de ovelhas, acreditando que sua mente simplesmente era defeituosa. Mas tudo mudou em uma noite chuvosa, quando ele teve um colapso emocional após esquecer a data do próprio aniversário. Sim, ele esqueceu o próprio aniversário. E nesse colapso, algo inusitado aconteceu. Ele começou a falar sozinho, e nessa conversa, ele percebeu uma coisa: ele não era burro, ele só aprendia diferente. A partir desse dia, ele começou uma obsessão: entender por que algumas pessoas conseguem lembrar de tudo, enquanto outras esquecem até onde deixaram as chaves. Ele viajou para a Índia, viveu com monges, estudou com mestres de memorização e aprendeu idiomas usando apenas imagens mentais. Até que, 11 anos depois, ele apareceu em um campeonato internacional de memorização e venceu. Memorizou 500 palavras aleatórias em menos de 15 minutos, nomes e rostos de 200 pessoas em 30 minutos, e uma sequência de 1000 números inteiros, em ordem, sem errar nenhum. A plateia ficou em silêncio. Os juízes refizeram os testes 3 vezes, e não encontraram erro algum. Ele havia acabado de quebrar 4 recordes mundiais, usando um método que ele mesmo desenvolveu. O método, segundo ele, é ridiculamente simples. E não tem nada a ver com leitura dinâmica, mapas mentais ou anotações coloridas. O método dele começa com uma pergunta: por que você lembra de cenas de um filme, mas não lembra da matéria da prova? A resposta, segundo ele, está nas imagens mentais. A maioria das pessoas tenta aprender usando palavras, mas nosso cérebro não foi feito para lembrar palavras. Nosso cérebro foi moldado para lembrar imagens, emoções, movimentos e histórias absurdas. E aqui vem o primeiro choque. Ele descobriu que ao transformar cada conceito em uma imagem mental altamente exagerada, a retenção aumentava em até 400%. Sim, 4 vezes mais. Imagine estudar o sistema solar, imaginando cada planeta como personagens de um desenho animado. Marte é um guerreiro musculoso coberto de fogo. Júpiter é um gigante gordo que come tudo o que vê. Saturno usa um bambolê mágico como arma. Ridículo? Talvez. Mas é assim que seu cérebro gosta de aprender, e ele não parou por aí. O segundo elemento do método dele envolve o que ele chama de compressão por associação. Funciona assim: você pega uma informação complexa, como por exemplo, o ciclo da água, e transforma em uma historinha ridícula. Uma nuvem bêbada que faz xixi na montanha. O xixi escorre, vira rio, encontra o mar e evapora de novo. Pronto, você nunca mais vai esquecer. Essas cenas ridículas ativam áreas do cérebro que são ignoradas pelo estudo tradicional. E quanto mais absurda for a história, mais forte é a conexão neural. Mas tem um terceiro elemento. E esse, ninguém esperava. Durante os testes com voluntários, ele descobriu que o momento exato em que você para de estudar é tão importante quanto o momento em que você começa. Isso mesmo, parar no tempo certo. É parte essencial do aprendizado. Ele percebeu que estudar sem pausas cria um acúmulo de dados que o cérebro simplesmente descarta. Mas ao estudar por blocos de 25 minutos, com pausas estratégicas, e revisar rapidamente, após 24 horas, a retenção dispara. Essa técnica é chamada de repetição espaçada, e funciona como mágica quando combinada com as imagens mentais exageradas. Mas calma, ainda tem mais. Durante os testes mais recentes, eles descobriram um efeito inesperado ao combinar esse método com sons binaurais na frequência de 12 Hz. Essa frequência ativa o estado mental conhecido como onda alfa, um estado cerebral associado ao relaxamento profundo e à máxima capacidade de absorção de informação. É como se o cérebro abrisse um modo turbo de aprendizado. E sabe o que é mais insano? Esse cientista não patenteou nada. Ele não vendeu o método, não criou curso, não escreveu livro. Ele simplesmente divulgou tudo, de graça. Colocou os vídeos explicativos no YouTube em 8 línguas diferentes. E desapareceu. Sim, ele desapareceu. Ninguém sabe onde ele está agora. Alguns dizem que ele voltou para o campo, onde cuida de ovelhas e vive isolado da internet. Outros dizem que ele está sendo financiado por uma universidade secreta na Suíça para treinar novos superalunos. Mas a verdade é que o método ficou. E quem aplicou, sentiu os efeitos em menos de 3 dias. Alunos com dificuldade extrema de memorização relataram melhora de até 60% na performance em provas. Estudantes de medicina memorizando 200 páginas em uma semana. Poliglotas usando a técnica para aprender idiomas em velocidade recorde. E o mais incrível, pessoas comuns que sempre se acharam ruins de memória, descobrindo que a falha nunca esteve nelas, mas no jeito de estudar. E aqui vai o terceiro momento de choque. Esse método foi testado pela CIA.
Nos anos 80. Sim, a CIA. Durante a Guerra Fria, eles precisavam treinar agentes que aprendessem códigos, idiomas e procedimentos secretos em tempo recorde. E parte desse treinamento envolvia exatamente os mesmos princípios: imagens mentais vívidas, pausas estratégicas e sons de ativação neural. Ou seja, a ciência já sabia há décadas, mas nunca contou para você. Por quê? Simples. Um aluno que aprende rápido questiona mais. Um cérebro que entende resiste à manipulação. E o sistema não quer isso. O sistema quer que você memorize, mas não que você entenda. Quer que você repita, mas não que você transforme. Mas agora você sabe. E isso já muda tudo. Porque a partir de hoje, você não precisa mais estudar como a maioria. Você pode estudar do jeito que seu cérebro foi feito para aprender. Com histórias, imagens, pausas, som e exagero. Sim, exagero. Quanto mais ridícula for a cena que você imaginar, mais ela vai grudar no seu cérebro como chiclete quente no tênis. Então, da próxima vez que for estudar o sistema digestivo, imagine um tobogã gigante por onde o alimento escorrega, gritando até bater na parede do estômago. Quando for aprender leis da física, imagine Isaac Newton lutando contra uma maçã ninja. Quando for decorar datas, transforme cada ano em um personagem com uma missão. Você vai se assustar com a velocidade com que seu cérebro absorve tudo isso. E vai perceber que o verdadeiro problema nunca foi a sua memória. O problema foi o método. E se você gostou desse conteúdo, se prepare. Porque no próximo vídeo eu vou te mostrar os 3 motivos por que seu estudo não está funcionando como você esperava. E o terceiro motivo vai te deixar furioso. Te vejo lá.